preparar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Nossa primeira experiência aí de um culto virtual, né? Transmitido aí pelo Face, pela live, né, na verdade. Queria agradecer a presença de todos vocês que já estão se ligando. Na verdade, ainda faltam 2 minutos para nós começarmos aí a nossa preleção. E esperamos que todos possam desfrutar desses momentos, né? É um pouco complicado aí para todas as nossas igrejas, né? A dificuldade de nós estarmos sem condições de assistir os cultos nas igrejas por uma determinação governamental e também de bom senso da Igreja Adventista Sétimo Dia, que colabora aí com todas as autoridades também. Nós precisamos estar com o espírito de oração, porque é um momento difícil, né? Apesar que nós que conhecemos as profecias, nós já sabemos que tudo isso ia acontecer e da maneira que está acontecendo também. Não há que não há por que ficar em pânico, né? Cuidado, eu sempre falo isso, cuidado com as postagens e fica tranquilo, aproveita o tempo, aproveita para orar, para agradecer a Deus e vamos desfrutar dos momentos que Deus tem nos dado até a volta dele, que está bem próxima de acontecer. Mas, como eu estava dizendo, todas as nossas igrejas estão fechadas, ou a Luiz Antônio fechou ontem, né? Já tomaram a decisão, estive lá ontem, os irmãos mandaram um abraço aí para vocês também. Cravinhos vai também fechar as portas, né? Não sei se vai fechar ainda hoje ou quarta-feira que eu estarei lá, né? Mas está em iminência de fechar e, infelizmente, com isso nós perdemos a nossa estada lá no templo também. Por favor, sempre vai cuidando dos seus dízimos e ofertas também, para que não falte recurso para a igreja continuar na sua pregação do Evangelho, né? Isso tem que tomar cuidado, orem a Deus por isso também, na questão dos dízimos e ofertas, a entrega. Algumas igrejas têm feito aí um pacote interessante com o seu tesoureiro que vai buscar, alguns vão buscar, combinando as coisas também, combinando o momento para trazer esses dízimos e ofertas, e nós estamos agradecidos para que vocês não percam esse tônus aí, combine com o seu tesoureiro para poder resolver a dificuldade. Bom, 8 horas em ponto, mas ainda quero conversar um pouquinho com vocês antes de nós começarmos a pregação da Palavra de Deus. Não esqueça que hoje é um culto de oração, e como um culto de oração, nós devemos estar aí orando uns pelos outros, pedindo a Deus também que faça os seus milagres, os milagres necessários, né? Para que a gente possa viver esses últimos momentos da terra, viu? Não pense não. Lógico, o texto bíblico diz que quando começarem a acontecer essas epidemias e outras coisas mais, no caso aqui essa pandemia, né? Erguei vossas cabeças que está perto o reino de Deus, é verdade. Mas diz também que ainda não é o fim, né? Mas os sinais do mundo, que estão acontecendo no mundo, os sinais econômicos, sinais sociais e vários outros, né, já têm demonstrado que Jesus está às portas, né? Jesus está às portas e nós temos que estar preparados. O meu conselho para vocês nesse momento difícil é que se apeguem a Deus. Se não quiserem assistir os cultos pela live, você reúna-se em pequenos grupos, estudem a palavra de Deus, estejam juntos e orem juntos, isso também está permitido, né? Então façam isso também, se assim o quiserem, né? Algumas igrejas pediram um link, eu passei, Luiz Antônio foi uma delas, José Sampaio também, não sei as outras porque ninguém falou comigo, eu lancei isso para todos os anciãos, mas quem procurou mesmo foram mais essas 2 igrejas e a nossa querida Ipiranga, que também que na verdade deu essa ideia. Quero agradecer ao Departamento de Comunicação do Ipiranga, né, na pessoa do seu diretor e do seu assistente também, que o assistente no caso é o Denilson, né, queríamos agradecer. Agradecer também a Júlia, que tem nos ajudado, e meu filho. Meu filho fez a parte técnica aqui, no que pôde, até conseguiu arrumarem um microfone para que eu pudesse, para que o som pudesse estar melhor. Então eu quero agradecer também ao Weber pela dedicação, por tudo que arrumou aqui, para que a gente pudesse falar a palavra de Deus, né? Muito bem. Como eu estava dizendo no início, não deixemos de orar.
hoje é um culto de oração, logicamente não teremos aqui os pedidos de orações, né? Não tem nem como fazê-los também. Mas você pode, nesses poucos minutos que eu estou falando, apesar de que eu estou comentando aqui, você pode, na sua casa, aí, se ajoelhar, ou mesmo fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, pedir a bênção de Deus pelo pastor, né? Porque vou pregar a palavra, né? De maneira diferente, e eu espero que o Senhor faça essa diferença na nossa vida, né? Para que tudo que aconteça seja uma bênção também. Nós queríamos também agradecer vários irmãos do Ipiranga, nossa querida Ipiranga, né? Que está sendo a vanguarda da pregação, o nosso querido Paulo também, Spinelli, lá da Vila Virgínia, querida Vila Virgínia, um abraço para vocês aí, saudades. Paulão, fica com Deus, Deus abençoe também. A família Baltazar também, que Deus abençoe a eles, eu sei que eles já estão aí talvez nos vendo, e outros mais que conforme vai chegando eu vou tentando aqui passar. Irmã Lígia também, que Deus abençoe, né? E não vai dar para citar todos os nomes, tá? Mas eu vou tentando, na medida do possível, dar um abraço a todos vocês e assim por diante também. Mas o que eu estava falando, é um culto de oração. Então você, nesse momento, peça a bênção de Deus também. Eu vou fazer uma oração aqui para vocês todos e para que Deus me use, né? Não tenho facilidade em lidar com mídias, assim, falar em mídias, né? Não é o meu métier é estar no púlpito. Aí, um homem de púlpito, aí eu vou bem. Mas tudo tem que se adaptar num momento difícil, né? Estamos num momento de guerra, vamos dizer assim, desse grande conflito entre Cristo e Satanás, e que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Então, curve sua fronte, abaixe seus olhos, eu estarei agora também curvando minha fronte, e vamos elevar uma prece ao nosso Senhor. Nosso grandioso Deus e Pai, lhe agradecemos imensamente essa oportunidade de, mesmo não podendo estar na igreja, poder falar ao meu aprisco, aos meus irmãos, aos meus amigos, inclusive de outras igrejas. Eu fico muito feliz, Senhor Deus, por ter essa condição de pelo menos levar a Tua palavra para que chegue nos lares de nossos amados e queridos irmãos do Ipiranga, principalmente, e depois os outros nossos irmãos também que estão nos acompanhando. Deus, há pedidos e orações, há angústias também nos corações, e gostaríamos que o Senhor os atendesse segundo a sua boa vontade. Algumas pessoas precisam de alguns milagres e talvez hoje não poderão estar externando esse pedido na igreja, mas estão fazendo diante de Ti. Eu gostaria de interceder na minha fraqueza como humano que sou, mas demonstrar que Deus, que o Senhor está cuidando de cada um dos nossos irmãos e irmãs e o Senhor está vendo todas as dificuldades. Abençoe também esse culto, Senhor, para que eu consiga pregar a Tua palavra de uma maneira como agrade ao Senhor e faça o meu melhor. Logicamente, não será fácil para mim, nunca fiz desse jeito, mas eu confio no Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Nos abençoe, em nome de Cristo. Amém. Então vamos lá, irmãos queridos. A palavra de Deus hoje é aqui no Ipiranga, na igreja, melhor dizendo, lá no Ipiranga, né? Nós estamos fazendo a série do Pai Nosso. Nós começamos com a primeira frase, né? Pai Nosso que estás nos céus, e hoje, santificado seja o Teu nome. O interessante é que Jesus ensina que nessa oração deve constar 6 itens, antes que o homem possa expressar qualquer um dos outros motivos, ou dos outros 5 itens que vai ser relatado também na oração do Pai Nosso. Ele deve dizer, santificado seja o Teu nome. Certa vez, Moisés ele estava cuidando do seu rebanho, né? E de repente ele viu algo muito estranho, ele viu algo diferente, ele viu que havia uma sarça, uma planta que estava pegando fogo. Ao ele observar um pouquinho mais, ele percebeu que pegava fogo, mas não se consumia, e aquilo chamou a atenção dele. Então ele foi para mais perto, né? Ele foi para mais perto para ver o que estava acontecendo, e ele se aproximou, e quando ele viu mesmo o milagre que estava acontecendo, a sarça pegava fogo, mas não se consumia, e ele tentou chegar mais perto, e nessa hora, uma voz, a voz de Deus, de acordo com Êxodo capítulo 3, verso 5, diz assim, tire as sandálias, Moisés. Tire as sandálias porque o lugar em que estás é terra santa.
eu estou aqui. Aonde Deus estiver, já vamos ter na primeira lição do Pai Nosso, é um lugar santo. Quando Deus fala, santificado seja o teu nome, no início já da oração do Pai Nosso, Ele quer mostrar que nós temos que ter reverência, respeito e o temor de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Nós não podemos perder essa visão. E, na verdade, essa visão é que faz com que nós possamos compreender essa revelação de Deus como santificado, como santo é o teu nome, como Ele é santo. Muitas pessoas, infelizmente, só se lembram de orar em caso de extremas necessidades ou extrema dificuldade, algum problema que ela queira resolver. Na verdade, elas só pensam em Deus diante das tragédias, das pandemias, como estamos passando agora, e outras dificuldades mais, aí se voltam para Deus. Na verdade, quando isso acontece, as suas orações se centralizam nelas, naquilo que elas querem, naquilo que elas desejam para elas. Eu creio que a oração é muito mais do que isso. É muito mais do que respostas de desejo ou de um problema que eu gostaria que Deus resolvesse. É por isso que poucas pessoas realmente oram com poder. Porque elas oram centradas nelas. E às vezes até desconfiando de que Deus irá responder. É estranho isso, mas pode acontecer. Jesus diz que temos que colocar Deus em primeiro lugar. Santificar, como eu estava dizendo, quer dizer, respeitar, reverenciar, separar. Na verdade, é uma revelação de uma parte importantíssima do caráter de Deus e que nós também devemos de ter. Porque ele diz em outra passagem, São Mateus 5, que uma coisa muito interessante diz, sede santos como eu também sou santo. Então, é um raciocínio lógico que ele está colocando aqui na oração do Pai Nosso. Que nós devemos entender que se ele pede para que eu seja santo como ele é santo, como é que eu consigo essa dinâmica? E o que quer dizer essa frase, santificado seja o teu nome? Notemos, porém, que Jesus não manda santificar o nome de Deus. Pode observar que ele não está dizendo isso na frase, você santificar o nome de Deus. Antes, o que fazemos é uma petição, santificado seja o teu nome. É um pedido. E por que um pedido? Pedimos que ele faça algo que nós não conseguimos fazer. A essência da oração é essa também. É pedir a Deus algo que eu não consiga fazer. E aqui, quando ele diz sobre santificado seja o teu nome, é algo que jamais eu poderei fazer. Como é que eu posso, sendo pecador, santificar um Deus? O homem profano, ele não pode fazer nada para Deus. Nada. Enquanto o Senhor não fizer alguma coisa para ele. Suponhamos que um pintor, o maior gênio de pintura, tem vários aí. Você pode colocar o que mais você gosta. Eu gosto muito de Leonardo da Vinci também, né? Ou Van Gogh, holandês. Mas vamos supor que esses gênios da pintura fizessem o seguinte, dissesse assim, pegasse o seu palete de cores, ou balde de tinta, não sei, olha, hoje eu vou pintar o céu. Eu vou mudar a cor do céu de azul para vermelho ou verde. É um absurdo. Você riria e diria o seguinte, você está louco. É óbvio que é um absurdo. Como é que um homem vai pintar o céu? É mais ou menos isso que eu quero dizer em como você vai santificar um Deus que é santo, sendo que você é profano. Não tem como acontecer isso. É impossível para o homem santificar o nome de Deus. É impossível. Se fôssemos tentar escurecer o céu com um piche, o máximo que a gente conseguiria fazer é sujar a gente mesmo. Não há possibilidade de fazer isso. A ênfase da sentença, e aqui está o segredo, no começo do nosso entendimento dessa parte tão importante da oração do Pai Nosso. A ênfase da sentença, santificado seja o teu nome, não se encontra no vocábulo santificado, mas sim no nome. No nome. Isso, o nome. Por quê? A Bíblia é um livro de nomes. Pode observar isso.
A Bíblia é um livro de nomes. Cada nome tem um significado próprio, inclusive tem a finalidade de definir, mostrar, tem a finalidade de mostrar o caráter de alguém. A Bíblia fala sobre isso, o caráter da pessoa. O nome de Jesus, por exemplo, significa Salvador, ou Deus é salvação. Porque ele salvará, isso foi escrito lá em Mateus 1:21, que ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Então o nome dele, o caráter principal era salvação. Quando André levou os seus irmãos a Cristo, o Senhor disse para Simão, que seria Pedro depois, Simão, filho de João. O nome Simão, sabe o que significava? O caráter de Pedro, areia. A palavra Simão significa areia. E era o caráter dele mesmo, ele era volúvel, fácil de ser, mudar as suas opiniões e assim por diante. Era a descrição do caráter dele. Jacó também, enganador, era a descrição do caráter dele. A Bíblia é um livro de nomes. E assim sendo, Jesus, então, disse que seu nome seria mudado, no caso de Pedro, né? Ele falou que o seu nome seria mudado. Seu nome já não será mais Simão, mas sim Cefas, que quer dizer Pedro, pedra, firme, rocha, sólida, inabalável. João, capítulo 1, verso 42, diz isso. Mas o que tudo isso tem a ver, então, com a nossa pregação? É simples. Se você estiver acompanhando o raciocínio, você vai entender onde Deus quer chegar comigo e com você nesse santificado seja o teu nome, essa parte da oração do Pai Nosso. Sobre o nome de uma pessoa, quando você fala o nome de uma pessoa, normalmente significa ou significava lá em Israel que você conhecia a pessoa. Que você conhecia a pessoa, principalmente em Israel. Assim, o nome de Deus, sabe o que está querendo dizer? Que o nome de Deus contém a revelação da sua natureza. É isso, a sua natureza. Quando dizemos santificado seja o teu nome, o que estamos realmente falando é revela-te a mim, ó Deus. Revela-te a mim. Por isso que Jesus diz assim claramente, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É uma revelação dele. É mostrar quem ele é. E ele é santo. E o homem precisa entender isso no início da oração. Reconhecer quem Deus é. Que caráter é esse de ser chamado de santo. Revela-te a mim, ó Deus. É isso que significa. É profundo demais a oração do Pai Nosso. E muitas vezes nós lemos e achamos que aquilo é de maneira automática e lemos Pai Nosso, estás no céu, santificado. E não nos aprofundamos. Só a comunhão pode nos ajudar nesse sentido. O próprio Jó, falando lá, que está escrito em Jó, capítulo 11, verso 7, ele diz assim, porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? A resposta é lógica que não. Não tem como fazer isso. Não há como fazer isso. O homem só pode conhecer a Deus à medida em que o Senhor se revela a ele. E é isto que a oração do Pai Nosso está dando ênfase no início. Como você vai conversar com alguém que você não conhece? E essa parte da santidade de Deus, ele está se revelando a você. Eu sou santo. Eu preciso que você entenda isso. E que você seja assim. Walter Delamare, um poeta inglês, ele expressou uma dúvida que ocorre comigo e com vocês. Ele expressou isso em suas poesias. Será que há mesmo alguém lá em cima que está me ouvindo? Será que eu creio realmente que Deus esteja me ouvindo? Você pode até falar, como eu às vezes também falo, não, creio sim. Creio sim. Às vezes eu acho que as nossas palavras, elas querem dizer isso, mas o nosso coração não. Isso é muito triste. E antes de podermos começar a orar, querida ovelha, queridos irmãos e amigos, temos que nos convencer que há alguém santo ali, alguém que está pronto a nos ouvir, que depois que nós temos a consciência da sua presença, da revelação de quem ele é, no caso aqui, santo,
é o seu nome, ele está dizendo uma particularidade dele, eu começo a entendê-lo e começo a entender as suas revelações. E há 3 maneiras de Deus revelar, 3 não, 4 maneiras de Deus revelar-se, mostrar-se como Ele é. Vamos tentar entender? Vamos lá. Primeiro, a maravilhosa criação. Sua maravilhosa criação. Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Esta foi a primeira revelação de Deus que Ele fez de si mesmo para o homem, a natureza. Ver a beleza da natureza e a grandiosidade dela. Quando vamos a uma praia, se possível deserta, né? Porque senão você se distrai, mas uma praia deserta em que você vê um mar maravilhoso, enorme, grande, você começa a ficar compenetrado e começa a ver que Deus maravilhoso é esse. Quando você vai aos picos ou para as montanhas, eu particularmente, irmãos, eu gosto das montanhas. Eu realmente sinto o poder de Deus e vejo a grandiosidade de Deus nas montanhas. Eu me lembro quando eu fui para Israel e eu tive a alegria de estar na cordilheira ali onde foi escrito os 10 mandamentos. Eu achei muito interessante esse momento em que nós pudemos subir no Monte Sinai. Irmãos, assim, é muito interessante. Você vai subindo o monte, nós começamos de madrugada, perigoso. No começo da manhã, no romper da manhã, nós já estava bem frio, estávamos bem acima das nuvens. Uma cena impressionante. Deus levou Moisés ali para ele sentir o tamanho do nosso Deus. E ali eu comecei, fiquei emocionado. E, Senhor, aqui tu destes a lei para Moisés. Eu vi a grandiosidade de Deus. Sim, irmãos, a natureza revela a grandiosidade de Deus. Ele é tão grande como lá no livro de Isaías 40, verso 12, que diz assim, lá em Isaías 40, verso 12, os mares todos estão nas conchas das minhas mãos. Impressionante. Olhe para o céu. Olhe para as estrelas e veja o tamanho, contemple essa revelação de Deus. E Jesus, nós falamos de coisas grandiosas que Ele fez. Mas quando Jesus esteve aqui na terra, lá em Mateus 6, 28 e 29 fala isso. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele olhou de uma maneira tão singela para um lírio do campo. O lírio do campo, simples. Belo, mas simples. Viu nele, nas pequenas coisas também, a glória de Deus, o caráter de Deus. A oração do Pai Nosso quer levar você a esse santo Deus. É grandioso. Essa revelação, uma das partes aqui da natureza que mostra isso, sua perfeição é mostrada quando nós vemos um floco de neve. No pôr do sol nós vemos a beleza de Deus. Como eu falei dos picos, né, os céus, você vê a imensidão, a imensidade, vamos dizer assim, de Deus. Contudo, o homem e eu sou um deles, nós nos aventuramos a usar o próprio conceito de divindade, a fim de suprimir essa revelação de Deus. Os homens às vezes preferem pedir chuvas, ou pedindo chuvas, não, ele prefere não pedir chuvas a Deus, mas vamos fazer chuvas artificiais, vamos bombar quimicamente as nuvens, mas quem fez a nuvem? Nós temos remédios muito bons que nos ajudam a curar a nossa saúde, mas quem deu inteligência para fazer os remédios? Revelação de um Deus maravilhoso. Jesus contou a história de um homem rico. Essa história está em Lucas 12, versos 16 a 18 também. E o homem rico, ele estava centrado em si. Ele não percebeu a grandiosidade de Deus. Deus o abençoou, dando-lhe colheita farta. Ele, em vez de pegar aquela colheita, agradecer a Deus e ajudar as pessoas, aliviar o sofrimento. Queria abrir aspas aqui. O que você tem feito para aliviar o sofrimento? Alguns de nós somos tão mesquinhos
que a gente fica discutindo com o irmão ou com a irmã da igreja ou em casa, não é diferente desse homem. Fecha aspas, eu vou voltar para a história. Ele chegou e disse assim: já sei, vou destruir todos os meus celeiros, que são pequenos, e vou fazer maiores. E vou guardar tudo e vou dizer o seguinte para minha alma: alma, quieta-te, come, bebe, regala-te. Quando Deus se revela, quando Deus fez todo o universo, Ele fez para você. Ele quis revelar o amor dele para você. Ele fez todo o universo, toda essa beleza para vocês verem: eu amo você. Quando Ele dá bênçãos maiores para você, significa que você tem que vê-lo nas pessoas que estão necessitadas também. Essa é uma das grandes revelações de Deus. Segunda revelação de Deus. E essa eu quero me ater assim, com muito cuidado. Deus se revela através de você, através de mim, de pessoas. Eu estou começando a compreender esse verso que às vezes eu não entendia. Quando porventura Jesus, quando estiver perto do final dos tempos, ou quando Jesus estiver voltando, o amor de muitos esfriaria. A maior revelação que Deus gostaria de fazer seria refletir Jesus em nós. Refletir Jesus em nós, irmãos, amigos, queridos de Ipiranga e de outras igrejas. É fazer o bem para aquele que falar mal de nós. É ser bondoso como Jesus é com você e comigo que somos pecadores. É mudar esse cristianismo como nós estamos vivendo. Nós precisamos de pessoas que revelem Deus, porque Deus quer se revelar em nós. Por isso que Ele falou: sede santos como eu sou santo. Santificado seja o teu nome, então que eu tenha que ser igual a Ele também. Mas não em palavras, em atitudes. Mas nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo é impressionante. É impressionante. Eu gostaria que vocês, quando Deus se revelou para Moisés, ou queria que Moisés revelasse Ele, nós temos uma visão da lei de Deus em Moisés. Em Amós, que era pai de Isaías, eu vejo a justiça de Deus revelada nele. Oséias, eu vejo o amor de Deus. Miqueias, os padrões de ética de Deus. Daniel, fidelidade, firmeza nos princípios. Ele mostrava que Deus era assim. Uma pessoa nos tratou bem quando estávamos enfermos. Outros nos ajudaram. Outras pessoas nos ajudaram num transe difícil da nossa vida. Ainda outra estendeu a mão num momento de solidão para nós. Alguém a quem ofendemos nos perdoou, demonstrando o espírito de amor. Deus também é revelado através de gestos assim. E está faltando isso na igreja. Está faltando isso no mundo. Eu nunca vi Deus maldizer, ou virar a cara, ou parar de falar, ou sentir-se ofendido quando eles batiam nele, quando eles crucificavam. Eu vi uma frase até muito difícil que às vezes eu até não entendia. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos o que fazemos. Ai, irmãos, essa oração do Pai Nosso nessa segunda frase é profunda demais. Nós compreendemos a Deus melhor por causa do amor da nossa mãe, ou pela vida consagrada de um bom amigo, ou por um ato de heroísmo um culto prestado em companhia de irmãos que nós não podemos fazer hoje. É mais proveitoso, porque sempre aprendemos alguma coisa com os outros. A primeira revelação, Deus se revela pela natureza. A segunda, Deus se revela através das pessoas. E o terceiro,
Revelação máxima de Deus. Você já sabe de que eu vou falar. A revelação máxima de Deus, Jesus chamado Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Alguém pode dizer assim, essa frase foi do Deus Jesus para o Deus Pai. Não. Ele estava ensinando aqui na terra porque ele estava como homem. Quem vê a mim, vê Deus. É isso que Deus quer de você. Quem vê a mim, Valdir, tem que ver Deus. Irmãos, essa terceira revelação ensina mais ainda para nós. E Jesus é a maior revelação. Nosso Cristo, nosso Salvador, nosso tudo. A quarta revelação e a última, a voz do Espírito Santo, a voz do Espírito de Deus. É outra maneira de Deus revelar-se a você. É outra maneira de Deus conversar com você e tentar explicar como Ele é. Poderíamos denominá-la de a voz, que é um cício tranquilo, suave. Um trabalho do Espírito Santo. Aquele que fala quando eu erro. Aquele que faz eu chorar quando eu oro. Nesta mesa aqui. Esta mesa que eu estou falando para vocês hoje é a minha mesa no qual eu oro por vocês. É a mesa em que eu choro quando Deus me chama e me corrige dos erros que eu tenho cometido. É a mesa da minha comunhão aqui. E que agora está virando um púlpito. É onde eu conheço Deus. Onde eu procuro ter forças para pregar o Evangelho. É onde o Espírito Santo trabalha. Essa mesa. Esse lugar, esse recinto. Se conhecemos a Deus, podemos dizer, santificado seja o teu nome. Isto é, torna-nos mais cônscios de Ti, ó Deus. O Senhor é santo. Que a gente entenda isso. Para que possamos compreender-te melhor. E compreender a sua natureza que o Senhor fez. E compreender a revelação de Deus em nós, homens. E compreender que Jesus é a maior revelação. E quando nossa mente está inteiramente tomada de Deus, irmãos queridos, nós fixamos o olho nele. Nós não fixamos o olho no erro do outro. Nós não ficamos com o nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho acima do limite, qualquer coisinha nos fere, qualquer coisinha nos... Que isso, irmãos? Onde você está com a cabeça? Ou verdade, onde você está com o seu coração? Jesus está voltando. Quando você orar ou ler a oração do Pai Nosso, tenta entender a profundidade das palavras. Os pecados que nos assediam perdem domínio quando nós estamos prontos para ser santo como Ele é santo. E quem transforma você em santo é Ele estando no teu coração. Não há milagre que não possa ser feito se você não deixar Deus trabalhar no seu coração. Esta é a condição, irmãos. Nesse segundo tema da oração do Pai Nosso, querido Ipiranga, e logo, logo nós vamos estar no terceiro tema. Espero fazê-lo no púlpito. Para chegar ao terceiro tema dessa oração do Pai Nosso, esta palavra, esta frase, melhor dizendo, santificado seja o teu nome, é uma condição que nós precisamos preencher se quisermos ter poder na oração. Por isso que Jesus começou a ensinar a oração assim. A primeira frase, que já estudamos, não tenho tempo aqui de falar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está se revelando a você. Ele é santo. E quer que você seja santo. Quer que você pratique isso na sua vida. Nós estamos num mundo cheio de boas palavras, bons discursos, belíssimas peças de oratória.
mas fracos, paupérrimos, no amor para com o outro, no amor para aquele que nos ofende, no amor para aquele que nos trata mal. Nós precisamos acordar. Quero que você pense muito nisso. Sim, sabe por quê? Quando nós somos cônscios da sua revelação, como ficamos hoje sobre a sua santidade, nós realmente começamos a nos ver quão pecador a gente é. Quão finito eu sou. Quão pequenino nós somos, eu sou. Um micro-organismo que a gente nem vê nos causando temor e medo. Deus nos ajude a entender, a compreender a grande e maravilhosa visão de um Deus que se revela a nós a todos os instantes, pela natureza, por pessoas, pelo Espírito Santo e pelo próprio Jesus. Mas eu preciso ser igual a Ele. Eu preciso refletir isso para as pessoas. Isso contagiará o mundo. Assim nós podemos ver a sua maravilhosa e linda santidade, a santidade de Deus. E quanto, ao ver essa santidade, necessitamos de um Deus que me santifique, que mude meu coração e que mude a sua vida totalmente. Eu termino aqui. Dizendo a você o seguinte: Deus está voltando. E essa oração do Pai Nosso faz muita diferença em nossas vidas. E eu preciso mesmo que o Senhor comece em meu coração, Valdir. Para que as ovelhas que estão me ouvindo hoje, ou que me ouvem há 5 anos que estou com vocês, quase 5 anos, vejam que Deus está perto. Eu estou feliz por estar com vocês. Próximo tema. O próximo tema, venha o teu reino. Irmãos, nós, quando falamos sobre venha o teu reino, nós pensamos na volta de Jesus, né? Impressionante. Vocês vão aprender algo que eu fiquei encantado. Não é sobre a volta de Jesus ou o céu. Lógico, fala alguma coisa, mas não é. Venha o teu reino é algo muito mais prático. E só depois entendemos santificado seja o teu nome para poder compreender. Venha o teu reino. Irmãos do distrito de Ipiranga, os adolescentes do Ipiranga, queria dar um abraço apertado a todos vocês, meus queridos jovens que eu amo tanto, né? Pois é, o velhão tá aí, ó, tentando na live aqui fazer a diferença para vocês. Obrigado, porque eu amo vocês. Vocês são muito especiais para mim, adolescentes. Alguns de vocês fazem parte dos clubes de desbravadores e os pré-adolescentes também, os juvenis nos aventureiros, e faz parte da igreja também. Pirituba! Eu já fui pastor aí, meus queridos irmãos, eu e a Júlia. Meu filho nasceu aí, o Weber. Queria dar um abraço para vocês aí de Pirituba, Michele, né? Que Deus abençoe você. Sumaré também, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Leonardo Galfi, que Deus esteja contigo, meu filho. Obrigado por estar aqui conosco. Minha querida e amada irmã, Maria Malta, ou na verdade Maria França. Que Deus abençoe a senhora aí no Paraná, terra boa. Irmã, como a senhora me ajudou lá na igreja de Adelfiore. Fizemos um trabalho maravilhoso. Quantas almas batizamos. Irmã, Deus está com você, viu? Sei do seu sofrimento. Se eu, ser humano, sei, Deus sabe mais. Deus seja contigo. Vila Virgínia, minha querida Vila. Deus abençoe a todos vocês indistintamente. Não dá para falar por nome, mas eu os amo muito. Obrigado por estarem comigo aqui. Gilberto Ruiz,
Ei, Gilberto, Deus abençoe você, meu querido, aonde estiver. Meu irmão Paulo Silvério Ivani, um abraço apertado também na menina, na sua filha, no João, esposo dela. Vocês estão longe da gente aí, né? Estão aí no Rio Grande do Sul. Abraço apertado meu e da Júlia, tá? Que Deus abençoe todos vocês e que o Senhor faça essa diferença em nossas vidas, em todos os momentos que Deus nos tem concedido também. Na verdade, eu tenho mais um tempinho a mais aí com vocês e espero que Deus nos abençoe ricamente e que o Senhor, nessa primeira experiência, possa fazer a diferença. Assim, convido vocês a estarem na live, novamente na página da igreja do Ipiranga. A Júlia, nós vamos estar sempre colocando o link, porque no domingo, agora, vamos estar no domingo evangelístico. Então convide o seu amigo, porque nós vamos falar do tema da lição número 12 de Daniel. Tá? Nós estaremos falando da lição número 12 de Daniel e estaremos também ensinando aí as profecias para o tempo do fim também, no que tange a Daniel, e principalmente essa lição número 12, que é muito interessante. Então, domingo, nas 8 horas, nós vamos passar depois o link, é o mesmo link, mas a gente vai repetir. Eu estarei aqui novamente, tá? Só que agora, falando de um tema evangelístico. Hoje foi um tema espiritual de oração. O outro vai ser espiritual evangelístico, tá bom? Então, domingo, agora, estaremos juntos também para poder falar isso. Queria também mandar um abraço para Edna e o Djalma. Como é que vai, meus queridos? Quantas vezes eu estive aí, hein? Estudando eu e a Júlia estivemos aí estudando a Bíblia com vocês. Oi, Edna, que Deus abençoe você, seus filhos. Djalma, um abraço, meu querido. Tá? Que Deus abençoe você. Eu sei o time que você torce, hein? Neide, lá na Flórida. Neide, Deus abençoe. Obrigado por você estar nos ouvindo também, nos vendo, melhor dizendo, e ouvindo. Um abraço do pastor, cabelão branco, mas animado ainda. Eu e a Júlia também mandamos um abraço a vocês, tá? O norte de Minas. Não sei se o nome, não entendi aqui o nome. A cidade de Jaíba. Que legal, gente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Aí no norte de Minas. Não esqueça, domingo estaremos novamente aqui, tá? Só que é um tema mais evangelístico. Obrigado, gente. Eu me sinto muito honrado de vocês darem todo esse suporte para nós. Muito obrigado mesmo. Sei que vai chegar outros nomes, mas nós vamos ter que encerrar aqui a nossa live. Eu vou pedir para que não sei se a Júlia pode, acho que a Júlia não vai poder nesse momento, ela está nos ajudando em outra parte, mas ela deixou aqui, já falou para mim daqui, que deixa um abraço apertado a todos vocês. Estou olhando para ela com o rostinho lindo dela aqui. E o Weber também agradece. O Weber me ajudou bastante nessa transmissão e nós agradecemos por tudo que Deus tem feito. Irmãos queridos, uma boa noite. Deus abençoe a todos vocês e até domingo às 8 horas. Daniel, lição 12. Até lá.